Neste vídeo vamos falar sobre propedêutica. Este é o tema do primeiro estudo que você encontra no site. Este estudo tem como objetivo trazer um pequeno que seja, mas trazer um esclarecimento a respeito da importância de se ter um estudo propedêutico antes de iniciarmos os estudos espiritualistas propriamente ditos para os elementos de nossa cultura ancestral. Por que isso é importante? Veja bem, nós podemos começar a raciocinar sobre isso com uma mensagem que está no Livro dos Médiuns, no item 225. Esta mensagem que você está vendo agora. Ela foi assinada por dois espíritos. Trata-se de uma dissertação bastante longa e o que nos interessa de tudo o que disse o espírito é que o nosso cérebro está em inextricável desordem. Isso você vê aqui nesta parte do texto. Pois bem, isso é o suficiente para nos colocar numa situação de alerta. Nós temos que organizar o nosso cérebro. Pelo menos era deste modo que ele pôde se expressar há 1,5 séculos atrás. Hoje nós podemos dizer que é a nossa mente que está uma desordem total. E nós temos que organizar as ideias em nossa mente. Pois bem, a nossa mente funciona de um modo muito semelhante ao de um computador. Imagine que você ganhe um computador novo e comece a guardar nele tudo que você recebe das redes sociais, fotos, vídeos, mensagens e uma infinidade de coisas. A cada dia você despeja lá 20, 30 elementos novos. Mas você vai colocando tudo na pasta raiz, que é a C. Ora, alguns meses depois, você tem milhares de temas gravados nesta pasta. Imagine que você queira encontrar uma fotografia que um amigo te mandou há bastante tempo. Você vai ver a grande dificuldade que você vai encontrar para localizar a fotografia naquela desordem em que se encontra seu computador. Bom, compreendendo esta situação, você resolve botar ordem. Então você vai abrir uma pasta e colocar todas as fotografias naquela pasta. Você vai abrir uma outra pasta para colocar as mensagens, uma outra pasta para colocar os vídeos, e assim por diante. Quando você abre, coloca todas as fotos. Imagina que você tem 1000 fotos naquela nova pasta. Você a separou de milhares de outros assuntos. Porém, você ainda continua com dificuldade para encontrar uma determinada foto. Então você vai abrir um arquivo para as fotos de cada um dos seus amigos. E um arquivo para as fotos em geral. Aí você começa a organizar. Quando isso estiver organizado, você diz: quero procurar a foto que fulano me mandou há algum tempo. Você vai na pasta dele e lá tem 50 fotos que ele te mandou. Você vai encontrá-la com mais facilidade. Porém, se você identificar cada foto, vai ser mais fácil ainda. Pois bem, a nossa mente funciona de um modo muito semelhante ao do computador. As ideias vão sendo colocadas nos nossos arquivos sem nenhuma ordem. E o que é mais grave, as ideias não começaram a ser colocadas em nossos arquivos nesta vida atual. Você pode se recordar de questões do Livro dos Espíritos
E nós vamos nos recordar de uma questão agora. Veja o que diz esta questão, a 218. O Kardec faz a seguinte pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? O espírito responde: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. O Kardec pergunta novamente: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E o espírito responde novamente: não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhes auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria de recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que nas existências precedentes ele ficou. Bom, então você está entendendo que tudo que você conhece hoje é uma mistura entre aquilo que você aprendeu nesta encarnação e o que você trouxe das encarnações anteriores. Bom, inclusive a própria doutrina espírita já fazia parte de nossos conhecimentos anteriores. Veja a questão 221 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento intuitivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? E a resposta está aqui. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiudadamente abafa esse sentimento. E Kardec torna com nova pergunta: serão devidos a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Veja a resposta: a doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essas ideias e a ignorância lhe mistura a superstição. Pois bem, você está entendendo que todo fanatismo em torno de Kardec, como eu tenho até uma certa alergia ao observar, esse fanatismo só mostra a estupidez dos fanáticos. Kardec não trouxe absolutamente nada de novo. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Bom, então, agora eu vou lhe perguntar: você conseguiu conectar as ideias fornecidas pela doutrina espírita, umas questões com as outras? As devidas informações estão organizadas em sua mente? Não, meu amigo ou minha amiga. Você foi editando tudo em cima daquele conteúdo que você já possuía. Por isso, o movimento espírita é o fracasso que todos podemos observar. Muitas pessoas dizem: o movimento espírita é maravilhoso, ele faz isso, faz aquilo. Ele não faz nada de útil para ninguém.
O movimento espírita está defendendo uma conduta equivocada e ninguém está se beneficiando com as instruções trazidas por esta doutrina. Justamente por isso nós temos que começar com um estudo propedêutico. Um estudo que vai servir de base para que você construa nesta base a estrutura do seu conhecimento. Justamente por isso, o primeiro estudo que existe no nosso site é o estudo propedêutico. Ele vai ser bastante longo, porém, se você vier a estudar, você vai compreender melhor as instruções que você já recebeu da doutrina espírita. Você já leu muita coisa, porém o aproveitamento é o do analfabeto funcional. O indivíduo leu, mas não conseguiu compreender. E isso acontece porque esta informação nova que você está recebendo, ela se edita com as informações antigas que você carrega. Bom, se você quiser continuar sua vida do modo que a tem levando, isto não é da minha conta. Eu estou apenas convidando as pessoas para estudarem. E não é para estudarem aquilo que eu quero ensinar. Vocês vão estudar neste site aquilo que os mestres ensinaram aos seus discípulos. Você vai ter ideias diferentes sobre o Mestre Jesus, por exemplo. Você vai ver logo de início algumas informações que você provavelmente nunca viu na casa espírita a respeito do Mestre Jesus. Venha estudar. O estudo é o único caminho de libertação que você tem. Não existe outro. Seja bem-vindo, caso queira estudar.